no ensino médio, ou se vocês estão estudando, mas tem alguns conceitos básicos que a gente tem que ver antes de começar a ver realmente a parte dinâmica, tá? Deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Dá para me ouvir? Deixa eu abrir até o chat aqui. Temos algumas coisinhas. Ontem eu já coloquei uma lista sobre isso lá no Drive, tá? Então, a gente vai tentar hoje ver todos os conceitos para conseguir fazer aquela lista, que é uma lista mais conceitual, não é uma lista tanto de exercícios práticos, é bem conceito, bastante conceito. Claro que hoje a gente vai chegar até uma parte que chama atrito, e aí na próxima aula a gente vai partir de atrito para começar a fazer exercício de muito mais prático, tá? Eu vou abrir o Paint aqui então, só um minutinho. Já escrevi algumas coisas aqui, tá? Vocês estão vendo aí, né? Tudo certo? Deixa eu colocar vocês aqui na outra tela. Então a gente vai começar hoje por dinâmica, tá? E dinâmica, um conceito básico da dinâmica são as leis de Newton, tá? E tá escrito aí o que são as leis de Newton, tá? É um conjunto de leis que descrevem a dinâmica do movimento. Então nada mais é do que tá estudando o movimento que a gente tá fazendo, tá? E aí, lei de Newton a gente tem 3, certo? E essas leis foram publicadas em 1687 e explicam vários fenômenos que até então eles não entendiam. Por exemplo, as marés, as órbitas planetárias, tá? Só que antes da gente ver as leis de Newton, a gente tem que ver alguns conceitos básicos aí para estudar a dinâmica, tá? Um deles é a força. Todo mundo sabe que força realmente, quando a gente fala de força, pô, esse cara é forte, é porque ele consegue ali, às vezes, quando a gente está na academia, por exemplo, levantar um peso. Aqui, na dinâmica, a força é uma grandeza vetorial, tá? Ou seja, ela provém de um vetor. A gente mede ela em Newton, quando às vezes aparece ela tem sempre uma, sei lá, vamos supor que a força é de 100, mas assim, que 100 Newton, 100 N, tá? E ela é capaz de alterar o estado do movimento do corpo. Então, se o corpo ele tá parado, a gente consegue acelerar ele, tá? Pode aparecer uma aceleração quando a gente aplica uma força. Ou, quando o corpo está em movimento, a gente aplica uma força contrária a esse movimento, a gente pode voltar ele para o repouso, tá? Ou até inverter o sentido da trajetória desse movimento, tá? Quando a gente aplica uma força a um objeto, a um corpo que está acelerado para um lado, quando essa força aplica do lado contrário, a gente consegue inverter o sentido do movimento, tá? Mas a gente vai ver como. Claro que falar de força, a gente falou de aceleração, e aceleração é um conceito que a gente já vem vivendo aí faz um bom tempo, só que eu coloquei ele aqui, ó, é uma mudança na velocidade, tá? Basicamente isso. Se você lembrar isso, tá ótimo. Tanto que eu coloquei, caso uma força não nula esteja agindo sobre um corpo, esse está sujeito a uma aceleração. Então, assim, a força, ela tem que ter um módulo aí, tá? Tem que ter um valor que não seja zero, para ela poder mudar essa aceleração do corpo, tá? E dentro disso a gente tem força resultante também, que aí é obtida com base na soma vetorial de todas as forças. Então, sobre um corpo agem diversas forças, tá? Dependendo da onde esse corpo tá. Sobre o nosso corpo, por exemplo, quando a gente está andando na rua, agem diversas forças. Uma delas é a força peso, tá? Que é a força que o nosso corpo ele é atraído pela Terra. Isso ocorre, é muito, na verdade, dá para ver muito em corpos muito grandes ou corpos muito pequenos. Depois dessa parte dinâmica, a gente vai estudar a parte de gravitação.
que aí ela fala sobre a atração, na verdade, dos corpos celestes, tá? Que é, por exemplo, a gente sabe que o Sol atrai a Terra, assim como a Terra atrai o Sol, e a gente hoje vai ver o porquê disso, tá? Para antes estudar isso e depois ver a parte de gravitação, tá? Mas até aqui nos conceitos básicos tá tudo certo. Eu sei que foi rapidinho aí, mas às vezes alguma coisa confunde aqui. Se tiver tudo certo, a gente continua, tá? Bom, como ninguém falou nada, eu vou considerar que tá tudo certo, tá? Então a gente vai para as leis de Newton, tá? Alguém já estudou isso aqui na escola ou tá estudando às vezes ainda no ensino médio? É que eu não lembro se todo mundo aqui ainda tá no ensino médio, ou se tem gente que já passou do ensino médio e tá fazendo cursinho só. Enfim, a primeira lei aí de Newton, ela chama lei da inércia, tá? E ela é uma lei simples, porque a base dela fala que todo corpo que tá em movimento, ele tende a permanecer em movimento, tá? E todo corpo que tá parado, ele tende a permanecer parado, a não ser que haja uma força que até que uma força haja sobre ele, tá bom? Por exemplo, o exemplo básico disso é um carro, tá? Se um carro está estacionado, por exemplo, ele só vai andar na hora que a gente aplicar uma força sobre ele. Essa força, no caso, é o motor, tá? É quando a gente acelera. Então a gente aplica essa aceleração para ele andar. Caso contrário, se a gente não aplicar aceleração nenhuma, ele ia ficar parado, tá? Um outro exemplo aí diferente, só que agora com aceleração, é o foguete, tá? Quando o foguete ele tá em órbita, não em órbita, mas quando ele sai daqui da Terra, ele tá indo em direção, por exemplo, a outro planeta, ele não acelera, ele para de acelerar. Por quê? Porque ele já acelerou tanto que ele tá acelerado, ele já é um corpo em movimento, ele já tem uma certa velocidade. Então, na hora que eles atingem a velocidade básica aí, a velocidade mais que eles gostariam de atingir, tá? Ele para de acelerar e ele deixa só essa inércia levar ele, tá? Ele só vai parar quando uma força agir sobre ele, tá bom? Que no caso, talvez, ou é a órbita do planeta, ou é a própria turbina que liga ali ele para ele parar, tá? Mas a primeira lei de Newton, ela fala que todo corpo apresenta uma tendência. Deixa eu ver aqui. Permanecer em repouso ou em esse movimento, gente, é retilíneo, tá? Uniforme. Até que uma força seja aplicada. Tá? Então, um corpo ali que tá parado, ele tende a ficar parado, um corpo que tá em movimento tende a continuar em movimento, tá? Não é nada muito complicado, é bem básico essa primeira lei, ela não tem uma fórmula, ela é só isso mesmo, tá? Mas tá tudo certo até o momento com essa lei. Talvez a segunda lei seja aí um pouquinho mais complicada, porque nela entra a parte de... Tem uma formulazinha, tá?
começar aqui então. Bom, a segunda lei de Newton, gente, ela fala um pouquinho de aceleração, tá? Ela fala que se um corpo está sujeito a uma força resultante diferente de zero, ele apresenta uma aceleração, tá? No sentido da força resultante, tá bom? E tem uma formulazinha que a gente vai colocar aí, mas antes eu vou pôr essa parte escrita, tá? Bom, vamos pensar então, tá? Todo mundo junto. Como seria uma fórmula para isso? A gente talvez já tenha, alguns já viram até no ensino médio, mas a força resultante diferente de zero, a gente sempre vai chamar de F, tá? Claro que todo corpo tem que ter uma massa, tá? É difícil um corpo de massa nula, se não tem massa nula, não tem corpo. Se tem massa nula, não tem corpo. E se ele está sujeito a uma força resultante diferente de zero, ele apresenta uma aceleração, então tem que aparecer aceleração nessa fórmula, tá? Então a fórmula que a gente vai ver durante essa segunda lei de Newton é essa, tá? Força igual a massa vezes aceleração. Para muita coisa ela serve. Tem algumas outras forças que são provenientes dessa segunda lei de Newton. E um exemplo delas é a força-peso, tá? A força-peso é uma das forças que está todo dia presente no nosso corpo, beleza? Ela vem, na verdade, do... Quando a gente, na verdade, fala que vai se pesar, a gente lá tá medindo a massa, tá? O que que é essa força-peso? A força-peso é a força que a Terra atrai o nosso corpo. Por a Terra ser um astro muito, não diria um astro muito grande, mas por ser um corpo muito grande em relação ao nosso, ela tem uma atração, ela causa uma atração no nosso corpo. Por isso que a gente não sai voando quando pula, por exemplo, tá? Aí que vem a gravidade, tá? A gravidade, ela é a força que atrai o nosso corpo para a Terra, certo? E a força-peso, ela vem dessa segunda lei de Newton. A força-peso, a fórmula da força-peso, alguns até aqui já devem estar acostumados. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Mas olha a semelhança que ela tem com a nossa fórmula da força. Nossa fórmula da força fala que a força é a massa vezes a aceleração. Que força que age sobre a gente quando a gente está na Terra? A força peso, tá? A massa é a nossa massa, não muda, tá? Em lugar nenhum. Se for daqui para a Lua, sua massa vai ser igual. Só que a aceleração, quando a gente está na Terra, é a nossa gravidade, tá? A gente só tem que lembrar, gente, a nossa força, a nossa massa não muda, mas o nosso peso muda, tá? Aqui, por exemplo, se a minha massa é 80 quilos, tá? O meu peso na Terra, com a gravidade sendo 10, tá? Considerando o valor mais fácil aí. 10, o meu peso na Terra é 800 newton, tá? Já na Lua, a minha gravidade é diferente, a minha gravidade é menor. Então, o meu peso lá vai ser menor também, tá? Tanto que às vezes tem alguns exercícios que pedem para você a razão entre o seu peso na Terra e o seu peso na Lua, ou em algum outro planeta com gravidade diferente, ele vai te dar gravidade. Você tem que calcular um sobre o outro, tá?
Essa fórmula é bem importante, tá? Então, assim, ela vem da segunda lei de Newton, só muda aqui o nome da força, a massa continua igual e a aceleração, que no caso é a gravidade, mesma coisa, tá? É importante essa lei, tá bom? Na verdade, as três. Tudo bem com a segunda lei de Newton? Algum problema até agora? Agora que eu vi que tem um Newton na aula aqui também, mas escreve de um jeito diferente, óbvio. Tudo bem. Bom, se nenhum problema na segunda lei, eu vou para a terceira, tá? Essa lei aqui, ela é a lei da ação e reação, tá? Vou até escrever aqui. Segunda, eu esqueci de escrever. Bom, essa lei, gente, ela explica que caso um corpo ele aplique uma força sobre outro corpo, vamos falar de corpo A e corpo B, tá? Um corpo A ele aplica uma força sobre um corpo B, essa lei fala que o corpo B também vai aplicar uma força sobre o corpo A, tá? Lembrando que nessa parte de lei de ação e reação, a gente vai ter sempre um par de forças, tá? Mas nunca no mesmo corpo. A ação e reação não ocorrem no mesmo corpo em momento nenhum, tá? É sempre um corpo aplica uma força sobre outro, esse outro também vai aplicar sobre o corpo que aplicou a força nele, certo? O exemplo básico disso é quando alguém dá um soco em uma parede, por exemplo, uma parede de madeira, vai. A parede de madeira, então, ela vai sofrer uma deformação quando você aplica essa força sobre ela, só que ao mesmo tempo a sua mão, ela também vai ser afetada, tá? Porque na mesma intensidade que a pessoa bateu na parede, a parede vai bater, não diria bater, mas vai aplicar uma força também sobre a mão, tá bom? Mas essas forças, elas têm a mesma intensidade, tá? Só que os sentidos são opostos, beleza? Vou escrever tudo isso aqui, certo? Só um minutinho. Tá? Ficou claro essa lei, gente? Talvez ela seja uma das mais dificinhas aí de entender. Bom, ela é uma das maiores aí, tá? A gente fala aí, ó, caso um corpo A aplique uma força sobre um corpo B, o corpo B produzirá sobre A uma força de reação. A ação, então, é o A, que aplica a força, e a reação é o B, que também aplica a força, em A. As forças de ação e reação têm a mesma intensidade e atuam na mesma direção, porém em sentidos opostos e nunca no mesmo corpo, tá? Aqui que surge o par ação e reação, tá? Alguns exemplos disso, gente, é quando a gente anda. Por exemplo, a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente, tá? Lógico que isso se deve à força de atrito entre nossos pés e o chão, beleza? Outro exemplo é um barco, por exemplo, que um barquinho pode ser. Quando a gente tem um remo, a gente aplica uma força sobre o remo que vai empurrar a água para trás e a água empurra a gente para e essa força que a água faz sobre o remo empurra a gente para frente,
tá? Mas essa aqui é bem as três leis e nossos conceitos básicos, assim. Alguma dúvida até esse momento, gente? Porque eu vou salvar essa luz aqui para colocar lá no Drive. Eu vou ter que apagar ela, tá? Por aqui não tem mais espaço. Bom, então só um minutinho eu vou salvar aqui e colocar no Drive para vocês. E já volto. Professor, caiu? Não, na verdade eu tô aqui salvando a lousa, porque eu vou ter que apagar. Eu tô salvando a lousa aqui no Drive. Mas eu tô aqui. Tá. Essa lousa já tá lá no Drive, tá? Caso vocês queiram, ela já aparece lá dentro do materiais extras, FiscaB, dinâmica. Como vocês sabem, eu separo tudo nas pastinhas lá, tá? Então tá tudo separado. Deixa eu já abrir a lista pra gente dar uma olhada nos exercícios conceituais que a gente tem na lista, tá? A lista, como padrão, de novo, ela tem o gabarito já, lá no Drive também. Bom, então, gente, eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Mas eu vou tentando apagar essas retas aqui, que são a separação da luz. Beleza. Então tá bom. Ó, então, tem mais algumas coisinhas que a gente tem que trabalhar aqui antes da gente ver os exercícios, tá? Porque, tudo bem, a gente viu todas essas leis de Newton, mas agora a gente precisa ver a aplicação delas, tá? Então, elas têm muitas situações que elas podem ser aplicadas, tá? Só colocar o tema aqui. Acho que ficou muito em cima, né? Beleza. Então, algumas se destacam entre essas aplicações, tá? E uma delas, acho que uma das mais importantes talvez seja a força de atrito, tá? A gente viu a força-peso já também, que vem da segunda lei de Newton. Lembrando que a força-peso é a atração exercida pela gravidade, tá? A gente viu a formulazinha dela, tá lá no outro papelzinho. Mas aqui a gente vai começar pela força de atrito, tá? A força de atrito é uma força que semana que vem a gente vai vir aqui só para fazer exercício sobre ela, tá? Mas a força de atrito existe porque nenhuma superfície é perfeitamente lisa, tá? Idealmente, alguns exercícios são feitos com superfícies 100% lisas, tá? Mas que fique claro que isso não existe no mundo real, tá? É só uma aplicação física mesmo. Porque na realidade não tem. Toda superfície, nem que seja gelo, que é a superfície mais lisa que eu conheço, ela ainda tem atrito, tá? Mas então eu vou escrever um pouquinho disso aqui, tá?
força de atrito, gente, ela tem algumas características peculiares aí, tá? A gente tem uma formulazinha para ela também, só que tem duas situações aqui. Existe o atrito estático e o atrito cinético, tá? Para cada uma dessas situações, a gente usa uns coeficientes de atrito diferentes, tá? Então, todo corpo que sofre atrito, aí todo corpo, na verdade, ele tem esses índices de atrito estático e cinético diferentes, tá? Mas a gente tem o cálculo aí dessa força de atrito, que é uma formulazinha que eu vou colocar já já. Só deixa eu pôr essa parte dos coeficientes, tá? Deixa eu pensar como é que eu vou pôr isso. Duas situações de atrito. A gente fala de cinético, vocês lembram de alguma coisa? Porque a gente já estuda, pelo menos a parte de energia cinética, tá? E a energia cinética, ela vem do movimento, tá bom? Então, todo corpo em movimento, ele vai ter um atrito, e o atrito estático, o estático é quando a gente tá parado, tá? Ele também vai ter esse atrito quando ele tá parado. Então, por isso que a gente tem duas situações. O atrito estático é para o corpo estar parado e para ele iniciar esse movimento. Já o atrito cinético é quando o corpo está em movimento, que ele ainda assim sofre atrito, tá? Caso não existisse atrito, a gente nunca ia conseguir frear um carro, por exemplo, tá? O carro só para ou só anda porque existe atrito, tá? O atrito do pneu com o asfalto faz com que ele ande ou com que ele pare, beleza? Beleza. Alguma dúvida, gente? Deixa eu abrir o chat aqui. Alguma, tudo bem até agora? Bom, então tá bom. A formulazinha aqui dessa força de atrito, a gente usa como FAT, tá? Ou F. Eu queria por um A menorzinho, um T menorzinho. Deixa eu ver até se eu consigo. Aqui. Aí, ficou bom. Vou botar os 22. Ela é igual a mi vezes n, tá? Esse é uma letrinha, é um uzinho que vai aparecer diferente aqui. Eu vou ter que desenhar ele até. Deixa eu pôr só o N, o Nzão. Mas essa letrinha que vai aparecer aqui, ela é um U. Ai, tá muito fino. É um U com uma perninha mais puxada. Não ficou 100% reto, tá? Mas dá pra ver que é um Uzinho. Eu posso até tentar arrumar isso, mas não sei se vai ficar pior ou não, enfim. Onde o FAT aqui é a força de atrito, tá? Esse Uzinho que a gente chama de Mi é o coeficiente de atrito. E o N é a força normal, tá? Que é a força contrária ao peso, certo? A gente vê isso em plano inclinado, a gente vê isso até na estrada mesmo, reto. Mas os coeficientes aqui vão ser diferentes para se esse corpo está parado ou se ele está em movimento, tá? A gente vai ver isso mais em exercício na próxima semana. Essa semana é mais conceito, mais exercício sem atrito, tá? Mas semana que vem a gente vai voltar, vai revisar toda essa parte de atrito e vai fazer vários exercícios de atrito. Na semana que vem, na outra, né? Mas tudo bem. Outra aplicação aqui é o plano inclinado. O plano inclinado é uma parte que muita gente tem dúvida, tá? Então, se vocês estiverem entendendo o que eu tô falando, por favor, me para e
me chama, pergunta, tá? Mas enfim, o que que é essa parte de plano inclinado? Bom, plano, a gente então é uma superfície plana, tá? Inclinada é porque ela tem um ângulo que não é 180 graus ou zero, tá? Ela tem aí uma inclinação. Geralmente essa inclinação vai ser 30, 45 ou 60 graus, tá? Por quê? Porque são os valores que a gente tem naquela tabelinha lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, enfim. Mas, vamos ver aí. Então, quando corpos são apoiados sobre superfícies inclinadas, tem sua força-peso dividida em componentes, tá? Aqui, gente, a gente vai chamar esses componentes de componente horizontal e vertical, tá? Vocês lembram lá do plano cartesiano? A reta horizontal é a reta x, tá? E a reta vertical, que mede a altura, é a reta y. Então, essas componentes a gente vai chamar de, como são componentes do peso, quando é a componente horizontal a gente vai chamar de px. E quando é a componente vertical a gente vai chamar de py, tá? Mas vamos lá, eu vou pôr tudo isso aqui, tá? E isso aqui, gente, tudo isso aqui são calculados pela decomposição de vetor da força-peso, tá? Força-peso, tá? Para isso aqui, gente, para essa parte do plano inclinado, a gente vai decompor o vetor peso, que o que que é o vetor peso, tá? Eu vou fazer um plano inclinado aqui, então, só para a gente ter uma ideia aí. Ficou muito em cima. Se a gente tem um corpo aqui, vou tentar desenhar um corpo certinho, quadrado, vamos ver se vai dar certo aqui. Pode ser que não dê, tá? Bom, ficou na medida do possível, ficou bom. A força-peso, gente, ela sempre aponta para o centro da Terra, tá bom? Entre esse plano inclinado e o chão aqui, existe um certo ângulo, tá bom? Que no caso é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo a gente vai chamar ele de θ, tá bom? Que nada é... Θ, pode ser alfa, pode ser o que for, eu vou chamar ele de θ, tá? Esse ângulo θ, então, a gente vai decompor aqui a força-peso desse bloquinho a partir desse ângulo θ, tá? Lembrando que a força-peso, gente, ela sempre aponta para baixo, beleza? Então, para baixo aqui a gente vai ter uma força e esse é peso. Só que pra gente não é muito bom ter só essa força-peso, tá? Porque no plano inclinado ela não serve muito, tá? Então a gente tem que separar isso aqui em Px e em Py, tá bom? Por que Px e Py? Porque até então a gente tem essa força apontando para baixo e a gente sabe que conseguimos derivar essa força aqui, tá?
em Px e Py. Como que a gente calcula isso? Px, ele é P vezes seno desse nosso ângulo θ, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo copiar ele, que ele ficou bom até. Aí. Vamos ver. Diminuir um pouco aqui. Tá bom. Então, o Px é esse P vezes o seno de θ, tá? Já o Py, se esse é seno, o Py é cosseno, tá? Py, pegar P vezes cosseno, forma θzinho. Tá bom. Ah, ficou horrível. Esse aqui ficou ruim. É melhor desenhar de novo, é mais fácil também. Deixa eu apagar esse aqui de cima também, ficou bem ruim. Beleza. Lembrando que o Px é a componente horizontal, tá? E o Py é a componente vertical dessa força-peso, tá bom? Esse θ aqui é o ângulo entre a rampa e a superfície horizontal, beleza? Tudo bem até o momento, gente? Talvez essa parte é um pouco mais confusa, não é tão fácil. Você pode desenhar os vetores do Px e do Py no objeto? Claro. Então, ó, tem um problema mudar o objeto daqui, desse lugar? Acho que não. Aí eu passo ele para o lado. Eu não sei se vai ficar muito confuso dentro da figura. Mas enfim, ó. O PY, gente, ele vai apontar para a direção desse plano, tá bom? Então ele vai ter 90 graus com o plano, tá? Então, deixa eu desenhar o plano aqui. Mais ou menos no mesmo ângulo. Se esse plano ele tá aqui... E deixa eu copiar isso. Não vai dar. Vou ter que desenhar outro quadradinho, tá? Será que consigo? Não, não consigo rotacionar isso. O PY, vocês podem observar aqui que o P, ele aponta pro centro, tá? Ele não tá acompanhando o plano. O PY, ele vai acompanhar o plano, tá bom? Então, o PY vai ser essa força aqui. Na direção do plano, tá? 90 graus com o plano. Esse é PY. E o PX, vou fazer de verde aqui só para mudar a cor, tá? Ele vai ser paralelo ao plano, tá? PX. A gente pegou esse plano aqui e passou só a inclinação dele para cá para ver como ficaria as forças, tá bom? Essa figura e essa figura, elas são a mesma figura, tá? Mas espero que tenha ficado claro aí. Tudo bem? Tá bom assim? Quer que eu faça nessa figura aqui? Eu posso fazer também. Mas... Eu achei que ficou bom. Então tá bom. Então, o PX ele é paralelo ao plano, PY é perpendicular ao plano. Lembrando que perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus entre as duas retas aqui, nesse caso entre a inclinação do plano e o vetor PY, tá bom?
usaremos isso aqui semana que vem em exercício, semana que vem. Na aula que vem para fazer exercício, tá? Então tá bom. E tem só mais um conceitozinho aí que talvez seja legal a gente ver, que é de força centrípeta, tá? Também é uma força resultante aí quando a gente faz uma trajetória circular, tá? Por que que a gente tá falando de força centrípeta? Porque ela é... A gente, na verdade, conversou isso quando a gente falou de movimento circular, tá? Eu falei de força centrípeta lá, só que ela é uma inércia do corpo em ação, tá? Porque ela não tem aceleração. Então, a gente só tem que lembrar disso para trazer para cá, tá? Claro que o resumo da força centrípeta tá lá dentro da parte de movimento circular, tá bom? E acho que de matéria, gente, de teoria, é isso, tá? Tem alguma dúvida aí até agora entre as duas lousas? Ou tá tudo bem? Por enquanto tá tudo bem. Tá bom. Então vamos dar uma olhada em exercício, pode ser? Eu vou só salvar isso aqui para mandar para vocês lá no Drive também. K2. Salvo. Deixa eu abrir o Drive aqui. Já mandei lá no Drive para vocês, tá? Então temos aí duas luzinhas da aula de hoje. Beleza. Vou apagar isso aqui, tá? E a gente vai dar uma olhada em exercício aí. Só que eu vou apagar agora tudo. Mais fácil. Bom, então se vocês abrirem a lista aí que a gente tem no Drive, eu coloquei 11 exercícios, tá? Eu vou tentar pegar um de teoria e um de bloquinho e a gente vai fazer os dois, tá? Vou pegar o exercício 1 por enquanto. Vou passar ele aqui pra gente, tá? Exercício da FUVEST aí. Beleza, dá pra ver aí? Tá grande o suficiente? Tudo bem? Tá bom. Então tá bom. Então, ó, considere as seguintes afirmações. 1. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta, a uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero. E 3. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par ação e reação. Bom, vamos lá. Afirmação 1. Fala aí pra gente. No ponto mais alto de sua trajetória, a aceleração será nula. Gente, se a aceleração é nula, no ponto mais alto do trampolim, a gente ia voltar para baixo? Ia voltar para o trampolim? Não. Se a aceleração fosse nula, ou a gente ia ou infinito para cima, ou a gente ia ficar parado ali, tá? Mas existe aceleração quando a gente está no ponto mais alto do trampolim. Por quê? Porque senão a gente não seria puxado para baixo para continuar pulando. Se não existisse aceleração, não ia existir trampolim ou cama elástica, enfim. Então essa aceleração é falsa. O que é nulo no ponto mais alto da trajetória é a velocidade, tá? A velocidade lá, quando a gente chega no ponto mais alto, é zero, e aí a gente passa a acelerar para baixo de novo, beleza? Então a gente já sabe que é falso, tá? Então eu vou colocar aqui do lado, falso. Velocidade é zero. Não há aceleração. E vermelho. 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta é uma velocidade há uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero. Bom,
Aqui, se a gente está a uma velocidade constante numa estrada reta, a gente pode pensar em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, tem módulo diferente de zero. Se a gente tem aceleração, se não tem aceleração, ele está a uma velocidade constante, então a força é zero, tá? Lembrando lá da formulazinha F igual a M vezes A, quando a aceleração aqui for zero, a massa vai multiplicar por zero, a força também vai ser zero, tá? Então, não é não nula, não é diferente de zero, ela é nula, tá? Então, a velocidade constante tem módulo zero, tá? Ou é nulo, beleza? Por isso, falso. E a terceira aí, ó. As forças peso e normal atuam sobre o livre em repouso em cima de uma mesa horizontal, formam para ação e reação. Tá, isso aqui é a terceira lei de Newton, tá? Se a gente está falando de ação e reação, é um par de forças na mesma direção, sentidos opostos, em corpos distintos, tá? Aqui a gente está falando da força peso e normal atuando sobre um livro, tá? Ou seja, um corpo só. Em um corpo pode ter ação e reação? Não. Então ela é falsa, tá? Operação e reação são em corpos distintos, beleza? Também é falso, tá? Beleza, gente. Então as três são falsas, todas as afirmações são falsas, nenhuma das afirmações é correta, então essa é a alternativa menos esperada aí. E, tá? Tudo bem? Fácil esse exercício? Claro que a gente acabou de ter aula de lei de Newton, né? Na hora que você tá lá no vestibular, você tem que lembrar as três leis de Newton de uma aula que você viu em um final de semana de junho, tá? Mas, lembrando essas três leis, esse exercício é bem tranquilo, tá? Esse é o exercício um da nossa lista aí, tá bom? Ficou fácil? Ficou difícil? E aí? Bom, então eu vou pro exercício mais... Foi fácil, professor. Pode ir. Tá bom, então eu vou pro exercício mais difícil aí, tá? Que na verdade é para ser mais difícil, mas não sei se vai ser mais difícil, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o exercício 7, 7, tá? Pra ver, né? Por abaixo das forças de intensidade FA 20 N e FB 50 N são aplicadas respectivamente a dois blocos A e B, de mesma massa M, que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. Aqui não tem atrito, tá? Mas beleza, a força B ela forma um ângulo θ com horizontal, sendo seno de θ 0,6 e cosseno de θ 0,8. A razão, aceleração de B sobre a aceleração de A, entre os modos das acelerações A, B e A, adquiridas pelos respectivos blocos B e A, é igual a... Bom, então ele quer uma razão aqui, tá? O que também é uma divisão, tá? Então, beleza. Aqui talvez leve um pouquinho mais de tempo pra gente fazer, beleza? Mas, primeira coisa, a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, tá? F igual a m vezes A. Se a gente lembrar do F igual a m vezes a gente pode fazer a forma de aceleração aqui passando m dividindo. A igual a F sobre m, beleza? Então,
Vamos calcular no bloco A, primeiro que não tem ângulo, é mais fácil, tá? Então, a aceleração de A, isso vai dar F de A sobre M, tá? F de A é 20, o M tem a mesma massa, então vai ficar 20 sobre M, tá? Já na aceleração de B, a gente tem... Vamos pensar, para que lado está andando? Para o lado direito, tá? Que as duas forças estão sendo aplicadas para o lado direito. Beleza. Se a gente está falando da horizontal, a gente tem que lembrar lá do componente horizontal e componente vertical, tá? Qual é o componente... Deixa eu até abrir o resuminho aqui para ver se eu pus isso certinho lá. O componente horizontal da força é o Px, tá? E o componente vertical da força é o Py. Como a gente está aplicando uma força aqui que ela não é paralela ele ao plano, a gente vai ter que usar uma das duas, tá? Só que nesse caso, gente, se eu trocar esse FB e colocar ele aqui no plano, como se ele estivesse aqui embaixo, a gente ia querer calcular esse vetor aqui, tá? Que está empurrando o bloco para a direita. A gente vai usar cosseno, beleza? Ficou claro? Ficou difícil? Tá tudo bem? Tá tudo bem, aí vai ser então o que seria o FX? É. Porque ele tá andando no sentido vamos por assim, ele não tá subindo, ele não tá descendo. Não tá andando em Y. Ele tá andando em X. Aqui, então, FB vezes o cosseno de θ, tá? Aí eu vou pôr só o cosseno, tá? Dividido pela massa. Tudo isso dividido pela massa, tá? Então, a aceleração de B, o FB a gente tem que é 50. O cosseno a gente tem que é 0,8. Tudo isso dividido por M. Fazendo essa conta, a gente tem que AB é igual 50 vezes 0,8 dá 50 vezes 8 dá 400, vezes passa vírgula uma casa para a esquerda, 40. Então, 40 sobre M, tá? Ele quer o módulo AB sobre AA, tá? Então, AB sobre AA, isso é igual a... AB é 40 sobre M. AA, isso aqui é tudo isso sobre 20 sobre M, tá? Não sei se vocês já aprenderam a parte em matemática da orelhinha. É assim que eu chamo, na verdade, mas eu não sei se é assim que aprende. Bom, eu vou fazer aqui, tá? Ó, se a gente tem aqui 40 sobre o M, tudo isso sobre 20 sobre M, a gente pode fazer a multiplicação desses extremos e os meios aqui para achar a fração resultante, tá? Então, por que que eu falo orelhinha? Porque forma como se fosse... Ai, o que é isso? Ah, isso aqui não é a livre. Forma como se fosse uma orelhinha aqui, tá? Então fica 40M sobre 20M. 40M sobre 20M é a mesma coisa que cortar os dois M's aqui. Fica 40 sobre 20. 40 dividido por 20 é 2 sobre 1 ou só 2, tá? Então a gente tem aqui que essa razão é 2, beleza? Que seria a alternativa C, certo? Tudo bem? Eu ficou confuso, gente.
Tudo certo? Assim, ainda bem que não teve atrito, tá? Porque a gente ia ter que calcular a força resultante aqui, que a gente vai ver na próxima aula como faz também, tá? Esses exercícios aqui, eles são muito de fazer, em vez de... Tem que ter a teoria, óbvio, mas a teoria não ajuda muito quando são exercícios de bloquinho. A gente tem que aprender fazendo. Por isso que daqui 15 dias a gente vai ver só exercício, tá? A gente vai fazer uma aula só de exercício. Eu vou trazer uma listinha aí também com 10 exercícios. Um exercício de atrito, pra gente aprender a fazer, beleza? Agora, faltando 20 minutos de aula aí, vocês têm 20 minutos para fazer exercício dessa lista, que é muito conceitual e dá tempo de terminar em 20 minutos, tá? Se você não terminar também, não se sinta mal, você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Mas é isso, gente. Alguma dúvida? Se não, vocês estão liberados aí para fazer exercício. Ou se não quiser fazer exercício, comer alguma coisa aí, tomar uma água, não sei. Enfim, fazer o que você tem que fazer. Mas só deixa eu voltar vocês aqui na tela principal, ligar a câmera para eu pelo menos me despedir de vocês aí. A gente se vê então daqui 15 dias. Se vocês tiverem algum problema, eu vou ficar aqui até 10h50, tá? Então, se vocês tiverem algum problema com os exercícios agora, me chama aí que eu faço no Paint aqui, tá? Com vocês. Mas tentem, tá? Usem esses 20 minutos aí pra fazer isso, certo? Lembrando que ele está lá no Drive, o gabarito também está lá no Drive, as nossas duas lousas também estão lá no Drive, tá tudo lá. Dúvidas, ainda tem o meu telefone que tá lá no grupo, se vocês precisarem. Ou me manda uma mensagem procurando, ou pergunta para alguém qual é meu número. Enfim, dá um jeito. E me chama, tá? Mas é isso, gente. Boa semana para vocês. Se ninguém mais tiver exercício, a gente para por aqui. E é isso. Beijo. Tchau.